Grava. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Fernando Sembranelli, CEO e founder do HighHub.tech, né? Aí um ecossistema de líderes inovadores em saúde. O nosso propósito é, de fato, encontrar, conectar, desenvolver, né? Um ambiente para que a inovação cresça, para que os líderes possam se conectar com gente muito boa, mostrar suas soluções, compartilhar conhecimento e trocas, né? É, a gente tem aí quatro pilares, que é o pilar de Academy, né, que tem aí a ver com estudos e treinamento, comunidade, comunicação, esportes, tendo em vista que inovação é algo bastante competitivo, que a gente tem que estar, é um esporte coletivo, na nossa visão, que a gente tem que estar, né, treinando para melhorar sempre, né? A gente tem a nossa jornada, que é focada no desenvolvimento de líderes inovadores em saúde. Ao longo do ano, a gente faz uma série de desafios, eventos presenciais e digitais. Esse ano, presencialmente, a gente fez um summit para investidores, uma ida para Miami, uma ida para Brasília, o nosso fórum de líderes inovadoras em saúde. E agora o nosso próximo convite para vocês é o nosso encontro de líderes, é o nosso fórum de líderes da Clínica do Amanhã. E para fechar o ano, o CEO Summit. A gente já fez 4 missões para o Vale do Silício, uma para o Canadá, uma para a China, missões dentro do Brasil, que também são super bacanas. A gente realiza muitas experiências aí de conexão, de desenvolvimento, né, no Brasil e no exterior. A gente tem várias comunidades, hoje é o nosso encontro né, várias comunidades ligadas à inovação, desde o plano de saúde, medicina diagnóstica. Hoje é o encontro aqui da nossa comunidade de líderes que atuam especificamente com saúde populacional, que é uma vertical e uma área que a gente vê com um crescimento cada vez mais importante, cada vez mais valorizada, né? Acho que por isso que esse encontro hoje ele é importante, sim. Né? Dia 24 de outubro, convido vocês para o nosso encontro presencial e digital de líderes focado no tema Clínica do Amanhã. A gente olha hoje a questão da clínica não só do consultório, da clínica médica, mas de fato de todo o cuidado profissional de saúde paciente. Então, isso acaba tendo uma conotação muito grande, a cuidado presencial, cuidado digital, né? E a gente está aí, e certamente tem muitas reflexões, passando também por marketing, vendas, relacionamento com cliente, escala. Temos muita coisa boa para compartilhar. E para fechar o ano, a gente vai ter nosso evento aí, que é o CEO Summit. Então, se você é um líder inovador em saúde, a gente convida aí para se conectar com a gente, vamos conversar e faça parte aí da nossa comunidade. A gente tem muita gente boa aqui hoje, tem tantos, né, líderes que atuam em grandes empresas ou atuam em empresas em saúde populacional, assim como empreendedores que estão desenvolvendo soluções em saúde populacional, né? Então, agradeço ao Emílio Machado, Aline Maziero, Carlos Braga, Lorraine Bugardi, Luiz Paulo, Thiago Bonfim e Márcia Agosto. A gente tem pessoas que sempre estão conosco, felizmente, né? Natália Garcia Correia também chegando, e hoje temos muitas novas pessoas. Então, por uma questão de tempo, o Luiz Paulo já está indo para um outro evento. Eu vou passar primeiro o Luiz Paulo, que é aqui o responsável pela Osana, que é uma empresa argentina no Brasil, com uma solução bastante interessante, com uma visão bastante desafiadora para implementar, para ele falar um pouquinho aí do que ele está fazendo e compartilhar essa visão que é bem interessante. Fernando, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês todos. Acho que esse tema de saúde populacional é super interessante, né? Bom, a Usana é uma startup que foi fundada em 19 e acelerou durante a pandemia, né? Assim como muitas outras. E a gente teve uma captação de um fundo americano, o General Catalyst, que é um fundo que fez lá a Livongo, né? Que foi vendida para a Teladoc. Então, realmente, um fundo que nunca tinha investido na América Latina. E a gente foi muito com essa pegada de explicar que assim a região aqui, na verdade, ela tem uma defasagem ainda grande, né? Se a gente olhar a América Latina como um todo, não somente o Brasil, nessa parte de acesso digital do paciente, né? A gente já tem problemas de
depender muitas vezes de call center, o paciente ter que ir a uma unidade de saúde, né, seja no serviço público, em alguns serviços privados também. Então, na verdade, a gente está focado nessa missão de criar esse digital encounter para os pacientes, né, e conseguir transferir o máximo de autonomia e empowerment para o paciente na plataforma digital, né? Então, a gente hoje tem um canal de WhatsApp para o paciente, tem um app e portal do paciente, tudo white label, onde você congrega vários serviços, né, ao paciente. Então, a gente tem naturalmente agendamento, que é algo super importante para poder garantir o acesso, né? E quando eu digo acesso, não somente o acesso, eu vou marcar uma consulta, um exame, mas você estimular o uso dos canais corretos de atendimento, né? A gente quer evitar, por exemplo, que o paciente vá desnecessariamente a uma emergência do hospital se ele sabe, por exemplo, que ele pode ir a uma unidade de saúde de atenção primária ou uma clínica, enfim, mais ambulatorial ali, fazer um exame, enfim, tem várias facilidades nesse sentido. E tem mais uma coisa que é interessante, a gente também descobriu que, sob a ótica do prestador de saúde, normalmente você tem um portfólio muito grande de soluções, né? Você tem geralmente um portal do paciente para resultado de exames, e aí você quer fazer uma telemedicina, um atendimento, você tem um outro canal. Então, são várias plataformas, isso torna um pouco confusa a experiência do paciente, né? Muitos logins sem, abre janela, muda a interface de uso. Então, a gente tem esse pleito de, por exemplo, até no caso da tele, que a gente nem tem mais, a gente até chegou a ter lá na pandemia, mas a gente faz uma chamada dentro da aplicação, né? Embeda lá. Então, você usa single sign-on, tem um canal de fácil acesso para o paciente, e com isso você vai dando conveniência, né? Então, por exemplo, use cases que a gente descobriu também super interessantes, você conseguir fazer que o paciente que vai numa emergência e sai com a prescrição eletrônica de um pedido médico, né, para fazer um exame de imagem, por exemplo, e já pode iniciar o agendamento a partir de um push no WhatsApp, né, quando ele tem um consent lá, ou entrar nos meus pedidos médicos e iniciar a partir dali também a hora que ele quiser. Então, você também retém mais o paciente, consegue coordenar melhor a jornada dele, né? Então, isso é um pouco do que a gente tem feito. Tem outros serviços aí para troca de receita, para continuar o tratamento, enfim. A parte de saúde populacional também, quando a gente fala de gestão de casos, é algo que a gente aprendeu que quando você cria experiência administrativa para o paciente, para essas coisas que eu mencionei, fica mais fácil depois você engajar o paciente numa plataforma de linhas de cuidado, né? Hoje a gente tem um cliente, por exemplo, que tem 90 mil atendimentos ambulatoriais por mês, na Argentina, e a gente tem três linhas de cuidado e o pessoal teve uma adesão bastante boa, né? Que é diabetes gestacional e artrite reumatoide. Então, tudo isso, de novo, eu chamar de evolução no nível de maturidade no uso dos canais digitais. E com isso a gente transferiu a maior parte das demandas de call center para o canal digital. Só para vocês terem uma ideia, o nosso cliente tinha 12% de agendamentos feitos por canais digitais, né? E outras solicitações em geral, e no portal web que eles tinham, e tinha um totem também, e filas e tal. Hoje já é 65% digital no nosso canal, o call center dele diminuiu 40% o tamanho, e esse engajamento do paciente também permitiu ter melhor cuidado, tá? Aí entra aquela famosa lógica de atenção primária bem feita, evita internação e tudo mais. Então, quer dizer, pode parecer simples o que eu estou falando e básico, mas a gente percebeu que o mercado é muito fragmentado para essas soluções, né? Então, é um player com um negócio, o outro com outro, isso fica meio confuso o paciente. Então, a nossa tese está em torno disso, de centralizar os canais e a gente agregando serviço na medida do tempo, né? Não menos importante, a gente também está em Pharma, no programa de suporte ao paciente, também auxiliando nessa mesma lógica de aproximar o paciente no PSP aos canais digitais da indústria farmacêutica, né? O paciente também normalmente tem um call center, ou tem alguém operando um PSP lá para ele. Isso também cria uma certa distanciamento, né, do paciente. Então, a gente também está com esse mesmo play para a indústria farmacêutica e agora tentando fazer também para a parte de plano de saúde com rede própria, que aí tem outros serviços que a gente ainda não tem, né, mais administrativos. Então, é um pouco disso. Então, a gente está evoluindo, é lento o processo, porque, como vocês sabem, a gente depende muito do back-end das instituições de saúde, então a gente fechou uma parceria com a Philips, a gente está conectado no Tazir de forma nativa desde esse mês, então a gente está indo agora ao mercado já com uma integração nativa, já homologada oficialmente pela Philips, né? Então isso tende a trazer maior estabilidade, menor volatilidade no desempenho e tudo mais, a gente vai obviamente refinando isso, né? Mas eu acho que a tese passa por aí, né? Na medida que a gente agora tem um mecanismo de integração, a gente consegue escalar e alcançar, por exemplo, Unimedes, tantas casas, né, que talvez não tenham tantos recursos para investimento, em projetos muito complexos, a gente já vai com um pacote um pouco mais
pronto para poder criar esses canais digitais para os pacientes dentro das instituições. Então, o modelo B2B2C, né? Acho que é isso. Boa, obrigado. É, esse desafio de integração é o grande desafio, né? E de escalar soluções. Obrigado, Luiz Paulo. Vou passar a palavra agora para a Márcia Agosti, que pode se apresentar, que já olha um desafio de saúde populacional para a América Latina, né? Então o que não falta são bons desafios, né, Márcia? Você está me ouvindo bem? Perfeito. Tá bom. Bom, boa noite, gente. Eu estou muito satisfeita de estar aqui. Acho que esse grupo é um grupo bastante diferenciado em muitos aspectos, em especial é, na escuta mútua, né, e na complementação de ideias. Então, eu acho isso. Eu entendo que o sistema de saúde hoje ele depende dessa integração para que a gente possa ter um caminho viável e sustentável. E, sem dúvida, olhar para a demanda de quem mais utiliza o sistema é efetivamente um diferencial. Para nós, como corporação, é desafiador, muitos aspectos são bastante desafiadores, mas sem sombra de dúvida que a implementação efetiva de linhas de cuidado, seja do ponto de vista clínico-assistencial, seja do ponto de vista clínico-ocupacional, que permita efetivamente manter o cuidado para a vigilância efetiva de riscos e a predição de riscos ou de eventos é realmente um diferencial muito grande, né? Hoje, eu costumo dizer que o que você faz de prevenção em uma grande corporação, ou pequena ou média, você está fazendo saúde pública, né, com um patrocínio, um financiamento um pouco mais estruturado do que com o governo, mas efetivamente é um universo que eu imagino que seja de um apetite também, vamos dizer, controverso, porque ele exigiria uma adaptação à necessidade do cliente, por exemplo, porque se eu tenho um produto, como no caso da área de energia, eu tenho um ciclo de produto, um ciclo de venda, de instalação, de ritmos de projetos muito diversos, né? Que no caso da GE, por exemplo, eram porque levou ao spin-off, porque são 3 linhas de produtos, ou 3 grandes linhas com lógica comercial, lógica operacional e lógica de riscos e impactos muito diferentes. Então, a gente tem uma diversidade administrativa, de projetos, de processos, demográfica e de gestão de risco também diversos. Eu busco sempre, né, inovação. Quem me conhece sabe que eu tenho um apetite muito grande pela inovação e me considero uma pessoa um early adopter e tenho muito orgulho de participar aqui. Para quem não conhece a GE, hoje a GE tem 3 divisões: a aeroespacial, a healthcare e a divisão de energia. Eu sou responsável pela divisão de energia hoje, e gerenciei a América Latina. Então, o principal produto dessa empresa são pessoas ultra especialistas viajando pelo mundo afora. Então, a resposta à emergência, a integridade, a integralidade do cuidado, o acesso para essas pessoas a todo esse arsenal de possibilidades de trabalho exige realmente uma maturidade e um apetite, né, para tomar esse processo como um processo único, também bastante ousado, né? Não vou nem dizer desafiador, ele é ousado, porque a gente tem 34 países com lógicas diferentes, regulações diferentes, mas são muito próximas no sentido do que sim e o que não. E o grande desafio, a grande barreira é exatamente quem tenha esse apetite para trazer junto a prescrição, a antevisão das possibilidades de risco e antevisão e possibilidades de necessidade de intervenção precoce, né? Isso para a gente é bastante relevante. A interoperabilidade, no caso de você ter diversos
parceiros, né, que você precisaria ter uma interoperabilidade. É mandatório ter dentro de casa uma solução que consiga fazer interatuar ou interagir esses dados para tentar resumir efetivamente uma prescrição de solução ou de intervenção. Então, estou aqui aberto para escutar, doida para ganhar algumas, conhecer algumas das novidades de vocês e agradeço, Fernando, pela essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. Muito obrigado, Márcia, aí, pela apresentação inicial. Você está no Rio, Márcia? Só para me localizar Eu aqui. fico em São Paulo. São Paulo, perfeito. Então vamos voltar para o Rio. Vou passar a palavra para a Aline Maziero, que é uma colega médica, também coordenadora de saúde populacional num grande player, né, de saúde suplementar. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. É a primeira reunião que eu participo efetivamente com vocês. Já tive a oportunidade de conversar com alguns aqui e enriquecer ainda mais a nossa discussão. Eu trabalho hoje, eu estou na coordenação de gestão de saúde corporativa. Antigamente, a gente chamava de gestão de saúde populacional, de uma grande operadora de saúde, que é a Amil. E por que a gente hoje chama de gestão de saúde corporativa, tá? Porque o nosso escopo de trabalho, na verdade, acaba tendo um foco nos clientes corporativos, nas PJs, né, que oferecem o plano de saúde para os seus colaboradores, mas obviamente que as ações que nós utilizamos dentro do nosso trabalho na gestão de saúde corporativa, ela obviamente pode ser extrapolada para a pessoa física também, para os pacientes que têm um plano pessoa física. Hoje a gente entende como uma grande oportunidade a nossa disponibilidade de dados em saúde, né? O dados é o novo petróleo. Então, a gente entende que obter dados da população é algo que pode realmente trazer para a gente insights e pode nos possibilitar a chegar numa medicina preditiva ideal. É claro que a gente ainda está longe do ideal, tá? E eu falo não só dentro da minha empresa, como fora também, a gente ainda está muito aquém do que gostaríamos e que deveríamos, mas hoje nossa missão é entender, claro, o passado, estudar o comportamento do passado, para poder lançar mão de viabilidades de modelos para que sejam preditivos, né? Para que a gente possa prever e antever problemas do nosso grupo populacional. E aí, falando nisso, é que a gente tem uma grande oportunidade aqui lidando com vocês de entender o que vocês estão fazendo em diferentes localidades, para que a gente possa também trazer aqui para dentro do meu trabalho, dentro da operadora onde eu trabalho, e claro, para outras, modelos que possam nos auxiliar nisso. Aqui eu não falo só em controle de custos. Obviamente que custo é uma grande preocupação de todo mundo, né, de todo player da saúde, mas aqui a gente também está preocupado com um atendimento de qualidade. E a qualidade, ela independe do custo, né? Então, a gente costuma, às vezes, falar que um hemograma ele pode sair muito mais caro do que uma ressonância cardíaca, a depender da sua indicação. Então, tudo tem que ser muito bem indicado, o trabalho tem que ser muito bem estudado, e um dos pilares do meu trabalho hoje, e que vocês também já citaram, alguns aqui já citaram, é justamente fazer uma coordenação do cuidado, engajar os pacientes em linhas de cuidado, para que a gente possa antever situações, para que a gente possa reduzir custos futuros e possa ter uma medicina de qualidade. Então, hoje, eu me dedico a estudar o comportamento dessas populações e a gente segrega por empresas, justamente por entender que cada uma tem suas particularidades, localizações geográficas, oportunidades de atuação. Nós trabalhamos para engajamento dos pacientes, dos beneficiários nas linhas de cuidado, para promover a coordenação do cuidado. E aí, uma coisa que é realmente importante, que a gente tem visto que a gente agora tem uma relação de consumidor, né, na saúde. Então, é muito importante a experiência do paciente como consumidor. Então, entendendo isso, a gente precisa também
compreender os gargalos que hoje existem entre a relação do consumidor, do beneficiário, paciente, e a operadora de saúde, o prestador de serviço, para que a gente possa melhorar a experiência desse paciente na saúde. Então, a isso é que eu acabo me dedicando. Já agradeço o convite de estar aqui, Fernando, e aos colegas que vão me trazer bastante aprendizado e bastante insight aqui, e fico à disposição também para o que vocês precisarem discutir. Muito obrigado, Aline, pela apresentação, pelas palavras. É interessante, na semana passada me chamaram para um evento onde trouxeram, queriam discutir a tecnologia e a humanização. E eu confesso que, junto com outros palestrantes, a gente ficou assim, gera até um certo desconforto, porque hoje a gente está olhando muito mais a questão de experiência do paciente e a experiência do consumidor, que a gente tem até métricas muito objetivas para medir, né? A experiência, a gente sabe que uma má experiência impacta. Vou passar a palavra para o Emílio Machado para poder se apresentar, contar um pouco o que está fazendo no mercado brasileiro e internacional. Boa noite. Obrigado, Fernando, pelo convite. Obrigado a todos. Alguns aqui a gente já se conhece, né? Mas obrigado aí pela participação. Um prazer estar com vocês. Bom, como o Fernando falou, a nossa empresa, ela na realidade começou em 2006 aqui nos Estados Unidos, fazendo outra coisa. A gente trabalhava na área financeira e em 2017 a gente resolveu partir para a área de saúde. De acordo com um amigo meu, ele falou que a gente ganhou muito dinheiro ajudando o lado negro da força e agora a gente está ganhando alguns pontos kármicos. Então, é por aí, né? Eu conto essa piada sempre, alguns de vocês até já escutaram, mas tudo bem. Mas é verdade. Então, o que a gente faz hoje, né, a MTech, a gente tem uma plataforma de monitoramento remoto de pacientes. A gente hoje a gente tem um escritório, a nossa casa matriz é aqui nos Estados Unidos, a gente tem um escritório no Brasil, em Curitiba. Eu sei que não é o melhor lugar do mundo, mas é onde eu nasci, então tá tudo lá, né? A Aline já falou para mim que eu tinha que mudar para o Rio de Janeiro, mas tudo bem. E a gente tem um outro escritório também em Cambridge, na Inglaterra, onde a gente atende o NHS. O que a gente tem visto nesses últimos 6 anos, desde que a gente tem se dedicado à área de saúde populacional, é que os problemas são os mesmos, as dores são as mesmas, e o que muda é o idioma, né? O problema do Brasil, o problema da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá, até a gente está conversando com algumas pessoas agora da América Latina, e os problemas são todos os mesmos. Falta de recurso, falta de recurso financeiro e de recurso humano, né? Falta de informação, como disse a Aline, hoje quem tem informação tem basicamente é, a possibilidade de avançar. A gente tem trabalhado bastante aqui nos Estados Unidos com o pessoal das seguradoras, porque eles entendem que o monitoramento remoto de pacientes ele ajuda na melhoria do cuidado, né? Até agora a gente está começando a fazer um trabalho aqui com o pessoal aqui nos Estados Unidos na verdade, de prevenção, utilizar o monitoramento para prevenção, que eles já se deram conta que pode e deve fazer isso porque você tem uma economia muito maior. A diferença entre o pessoal das seguradoras daqui e das operadoras de saúde do Brasil, Aline, nada pessoal. Mas assim, o grande problema é que aqui os caras, mesmo que você fique 1 ano, 2 anos com eles estão preocupados em reduzir o custo e melhorar o cuidado, né? O monitoramento remoto nos Estados Unidos ele é reembolsável, né? Então, diferentemente do Brasil, que ainda não chegou isso, na Alemanha também já é reembolsável. Então, com isso, o que acontece? Hoje, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos já têm números disso. Então, hoje, o monitoramento remoto, ele melhora o cuidado do paciente, ele evita vários problemas, principalmente no que se refere hoje ao paciente crônico, diabético, cardíaco, obeso, imunodeficiente, oncológico, né? E na Inglaterra, o NHS já tem um número existe uma economia de 50% no custo de manutenção do paciente crônico. Nos Estados Unidos,
esse número é 65%. Então, e agora, como a gente está indo para a área da prevenção, então a gente está vendo o seguinte: existe uma falta bastante grande de informação. O médico não tem informação do paciente, apesar de que aqui nos Estados Unidos tudo é integrado, né? Aqui a gente tem aí no Brasil vocês têm Tazi, MV e outros prontuários eletrônicos. Aqui nos Estados Unidos a gente tem Epic, Oracle. Aqui a gente tem 180 prontuários eletrônicos. O Epic sendo o número um, e Oracle o número dois. Então, os caras, a gente consegue integrar com eles, e com isso o médico tem uma visão de tudo, como o Luiz falou no começo. Você tem uma visão do paciente num lugar só. Você não precisa ficar passeando por aí, pegando vários aplicativos para fazer isso, né? Então, o que a gente tem visto, e é o que a gente quer levar para o Brasil, né? Não só para o Brasil, mas para a América Latina, é exatamente isso. É conseguir integrar a informação e ajudar a, a melhorar o cuidado do paciente. A gente já, já tem os números aqui, já tem o número na Inglaterra, já tem números na Europa, e a gente tem certeza que no Brasil a gente consegue fazer a mesma coisa, se não melhor, né? E por isso eu sempre falo isso para o Fernando deve estar meio careca de me escutar, mas enquanto a gente não colocar o paciente como centro dos nossos serviços, a gente não vai conseguir resolver o problema da saúde, né? E então é o que a gente está fazendo. A gente está colocando o paciente como centro do serviço que a gente presta, e a gente está à disposição das instituições no Brasil, de parceiros. A gente na Inglaterra, por exemplo, a gente é parceiro tecnológico de várias empresas. A gente fornece a solução para eles, né? E a gente está disposto a fazer a mesma coisa no Brasil. A gente sabe que hoje no Brasil são 88 milhões de pacientes crônicos maiores de 18 anos, né? Então a gente tem muita coisa para fazer ainda, e a gente está aqui disposto a lutar para ajudar a melhorar essa situação. Obrigado, Fernando. Perfeito. Eu acho que o grande desafio da saúde populacional é exatamente nessa equação de curto prazo versus longo prazo, os riscos a serem administrados e um processo de envelhecimento populacional absolutamente surpreendente, rápido e visível, né, nas nossas famílias. Eu acho que esse é um denominador comum, né? Nesse sentido, eu vou passar a palavra para o Carlos Braga, e aí depois a gente continua, que é o CEO e co-founder da Bio, uma startup de Ribeirão Preto, muito premiado, ranking 100 startups, médico de família, uma experiência bem legal. Obrigado, Fernando. É um prazer, como a gente estava falando, de rever bastante pessoas que temos contato aí, conhecer algumas outras. Como você falou, sou médico, especialista em medicina de família e trabalho com gestão já há bastante tempo. Estou à frente do Bio desde o começo. A gente realmente saiu para o mercado em 2018 e a gente vem fazendo um pouquinho aí do que todo mundo falou, né? Acho que é mais nessa loucura que a gente vive hoje, tentando levar um pouquinho de luz para a saúde, levando um pouquinho de coordenação de cuidado. Eu acho que esse é o ponto, a gente vem batendo muito nesse posicionamento, de levar a coordenação de cuidado como uma forma de desafogar realmente, de entregar uma ordenação dos serviços, né? Através das linhas de cuidado e fazer com que as pessoas tenham um engajamento. Como a Márcia falou, a Aline também, a questão dos modelos preditivos, a gente tentar identificar essas pessoas antes do agravo da saúde delas e, consequentemente, dos custos, né? A gente sempre fala aqui que o custo ele é uma consequência do mau atendimento ou da pouca saúde que a gente acaba entregando para os usuários, né? Então, se a gente conseguir entregar realmente o que a pessoa precisa no momento certo, com certeza a gente tem muito menos agravos do que deixar ela ficar pingando aí em diversos pontos errados no sistema, fazendo com que ela entre. Hoje o sistema faz com que ela entre na porta errada e isso acaba ocasionando, como a Aline disse, não só
a questão do hemograma pode causar muito mais estrago, e eu tive uma discussão justamente nesse ponto esses dias com um colega, né? Ele falou assim, mas o que um hemograma vai fazer de mal? É só pelo custo que você está brigando. Eu falei, não, e se todo exame coloca em risco o paciente? Você pode causar, sei lá, uma flebite, um erro de punção, e aí o cara acaba tendo outras complicações. E aí é a mesma coisa. Eu falei, tá bom. Só que o que você faz? Ele tinha pedido uma quantidade de exames para um paciente no pronto-socorro, e aí eu perguntei, tá, e se os exames vierem incorretos, vierem com resultados errados ou resultados fora do normal, o que você ia fazer nesse caso? Ah, ia ver se eu ia pedir um ultrassom. Quer dizer, você pede um exame para depois ver se vai pedir um outro exame, e aí daqui a pouco você não sabe nem o que está fazendo com o paciente. E é muito isso que a gente vem se deparando hoje, dia a dia, e a gente tentar fazer com que isso seja diferente, né? Trazer um pouco do que você falou também, né, Fernando, na questão, é muito do que a gente usa aqui, a gente fala que o nosso processo de tecnologia é para humanizar a saúde, né? A gente trabalha com a tecnologia para que a gente consiga atender cada vez mais pessoas. Hoje o nosso atendimento é 100% humano, então a gente não conversa, eles não conversam com o robô. O nosso usuário ele não conversa com o robô, ele conversa com um profissional de saúde. E isso é um ponto que nós não abrimos mão, é uma grande discussão, principalmente quando você conversa com o investidor já vira para a gente e fala assim, ah, tá, mas daí? Como que eu vou ganhar dinheiro se você só quer fazer isso individual? E aí a gente tenta mostrar para ele que a escala, hoje a gente já ganhou escala de uma forma importante no atendimento com a tecnologia, e a ideia é que a gente ganhe cada vez mais escala, mas a gente entende que o atendimento humanizado cada vez mais ele vai ser primordial para o diferencial do resultado. Então, assim, não só a questão humanizado, mas também humano, né? Então a gente fala que o nosso atendimento é humanizado e humano. E isso é um ponto importante, né? E a questão da coordenação de cuidado, da entrega correta no momento certo, do acesso, fazer com que não adianta a gente também falava muito na questão antigamente, né? Assim, mais para frente, logo quando eu me formei, muito da questão da medicina preventiva, promoção em saúde, mas quando o paciente precisava, ele não tinha, ele só recebia ligação e só recebia contato da equipe de medicina preventiva, mas quando ele precisava, ele tinha que ir no pronto-socorro, né? E isso é tá errado. E aí a gente aqui justamente trabalha também nesse sentido de dar o acesso a ele na equipe 24 horas por dia. Então ele consegue acessar a gente a hora que ele precisar para que façamos o primeiro atendimento e aí sim, se necessário, eu encaminho ele para um atendimento presencial. A maioria das vezes eu consigo resolver de forma remota. A gente começou atendendo, até porque eu vim do mercado de operadora de saúde, né? Eu trabalhei nas operadoras, então começamos atendendo as operadoras. Na pandemia, as empresas buscaram muito a gente, porque ficaram reféns do momento, né? As operadoras estavam voltadas, não podia ser diferente, para o Covid, especificamente para os hospitais, e isso teve uma mudança de mercado. No ano passado, as operadoras voltaram com força total, buscando serviços desse jeito, de coordenação de cuidado, de monitoramento, de o que eu faço com o meu cliente, porque a conta voltou a bater, né? E principalmente hoje, a gente tem uma parceria muito forte com o Sistema Unimed. Hoje, a gente assinou um contrato no final do ano passado com o Sistema Unimed através da Unimed do Brasil, através do Unimed Lab. Nós somos uma das investidas do sistema e hoje a gente já atende aí, se não me engano, 14 ou 15 singulares no Brasil, isso de 7 meses para cá, de 8 meses para cá. Então, a gente vem crescendo bastante no sistema Unimed, mas vem crescendo principalmente nas grandes empresas que entenderam que não adianta somente o plano de saúde, ela precisa ter uma gestão diferente, para que entregue realmente um benefício de saúde, que realmente tenha um controle e um acompanhamento dos seus colaboradores para retenção de talentos, para melhoria na qualidade, para melhoria de absenteísmo, presenteísmo. A gente vem trabalhando nesse sentido e vem trabalhando também
Como o Luiz Paulo falou, a gente também tem uma linha aqui de farma, onde a gente começou na linha farma quando a gente ganhou o prêmio, o Fernando falou aí de alguns prêmios, a gente ganhou o prêmio da Câmara Brasil-Alemanha em 2021, 21 ou 22, junto à Bayer, um desafio que eles tinham lançado para acompanhamento dos pacientes em uso de alguns medicamentos, e isso foi se transformando em outros projetos. A gente fez um bot ali de orientação para uso do Bepantol, da linha Bepantol, especificamente para a linha do Bepantol, e hoje a gente trabalha trazendo protocolos específicos quando a gente identifica isso dentro de algumas populações que a gente atende aqui, a gente busca oportunidades dentro do mercado farma para levar esses protocolos de medicamentos que às vezes têm alto custo ou dificuldade de acesso. A gente a gente aproxima a população que necessita da indústria farmacêutica para que as pessoas consigam ter esse tratamento mais facilitado, de uma forma mais rápida, e os médicos também conheçam esses protocolos. É isso um pouquinho do que a gente tem feito hoje. Também fico à disposição e agradeço. Um prazer rever grande parte das pessoas aqui. Super obrigado, Carlos. Acho que a Bio mostra aí o crescimento, né, o crescimento dos serviços de saúde populacional, essa profissionalização, a demanda crescente por parte das empresas, e tem muita coisa aí boa para ser compartilhada, né? Super obrigado. Passar a palavra agora para a Lorraine, por gentileza, para apresentar. Olá, ô Fernando, eu não sei o que eu estou fazendo nesse grupo, Fernando. É muita empresa, muito grande, muito legal. Então, eu te agradeço demais, muito, muito, muito prazer estar aqui com vocês. É muito legal poder ter essa troca de ideia, né? A RAI é uma startup, a gente tem aí 2 anos, o Carlos talvez lembre, a gente se encontrou aí algumas vezes lá na Unimed. A gente trabalha com cabines de telemedicina, né? Que a gente chama de telemedicina ampliada. Que a gente entendeu, né, desde o começo, assim, qual que era o nosso propósito, estar onde o paciente está, e é muito legal que a gente vê essa conversa aqui em todo mundo, né, eu acho que está muito claro que hoje o sistema de saúde, para ele ser efetivo, você tem que estar onde o paciente está. A gente, por exemplo, trabalha dentro de favelas, e a gente sabe que muitas vezes eles não têm R$ 8 para pegar um ônibus para poder se tratar, então você estar onde o paciente está, faz toda a diferença. O paciente, cliente, consumidor, né? E hoje em dia as coisas também acabam se confundindo um pouco, porque hoje esse paciente ele também é um consumidor, né? Ele também é um cliente, ele tem opinião. Então, quando a gente começou com a história das cabines, né? Então a gente tem as cabines, primeiro em grandes empresas, que fazia todo sentido. Então, você está na grande empresa, você evita, obviamente, o absenteísmo, você diminui sinistralidade, você atende o paciente onde ele está, você consegue fazer gestão de crônicos, a gente ampliou também para fazer os exames de saúde ocupacional. Então, você entrega um serviço de saúde ali, obviamente, sempre plugado na telemedicina, né, onde você consegue atender aquela população. A gente andou e vendo, obviamente, os movimentos, né, a gente faz hoje também o mesmo equipamento, aquilo que a gente usa dentro da cabine, eu consigo tirar da cabine, e hoje eu consigo fazer também atendimento em casa, né? Então, toda essa parte de atendimento, seja de idosos, seja de acamados, seja, enfim, né, desse atendimento at home, a gente consegue levar esse atendimento para as casas, e muitas coisas estão surgindo. A gente está hoje, por exemplo, no evento lá da Abrafarma, onde tem uma vontade muito grande aí das grandes farmas se tornarem pontos, né, de assistência, de saúde, como é nos Estados Unidos, né? Você tem lá na CVS, né, Emílio, você entra numa CVS, hoje você faz uma consulta de telemedicina e você é atendido. Então, muito do que a RAI faz hoje é justamente procurar estar onde as pessoas estão, né? Então, hoje estou dentro de grandes empresas, com esse foco específico de diminuição de sinistralidade, diminuição de absenteísmo, gestão de crônicos, né, onde você controla ali aquele paciente. A gente está também fazendo B2B2C, então a gente está em alguns locais como favelas, locais de grande público, onde essas pessoas também têm esse atendimento, alguns em parceria com o governo, outros bancados pela iniciativa privada. A gente está... e a gente consegue, eu acho que
né? O que é muito legal disso tudo é que você consegue, todos esses dados, eles entram de forma estruturada, é um dado que a gente divide, né? Obviamente, dentro de LGPD, com tudo aquilo que pode, que não pode, né? Mas assim, a gente divide isso com o prestador que está do outro lado, seja ele plano de saúde, a gente trabalha com plano de saúde, a gente trabalha com empresas de telemedicina, né? Então a gente já nasceu com este conceito de integração e de divisão da informação, porque no final das contas, quem se beneficia disso é o paciente, né? A partir do momento que você tem pessoas ali olhando para ele, cuidando dele, que é isso que eu acho que é muito legal, porque é o que eu estou ouvindo aqui de todo mundo, né? Que é justamente esse cuidado no final do dia, o paciente está ali no centro e o cuidado tem que partir dele e ser para ele. Então, a gente tem andado bastante nesse sentido, sempre nessa parte de humanização, né? Umas coisas, mas tem sempre uma pessoa na frente da cabine, tem que ter uma pessoa, não dá para fazer tudo sozinho. Nossa experiência mostra que hoje ainda não, né? O brasileiro, lógico, ele é digitalizado, mas não a ponto de fazer tudo absolutamente sozinho, né? Então, você precisa ainda guiá-lo por esses caminhos do digital, ainda precisa desse apoio. A gente entende, obviamente, que isso vai evoluir, a tendência é essa evolução, mas ainda essa parte da humanização ela é muito importante, né? Você, como o Carlos comentou, né? Assim, precisa ter uma pessoa humana. Você está doente, o brasileiro está acostumado com isso, né? É cultural. Você quer aquela pessoa te atendendo. Então, assim, hoje a gente está nessa evolução, né? De ter a cabine, ter o totem, ter maletas, da gente poder ampliar esse serviço, sempre mantendo ali a informação de forma estruturada, dados estruturados que sobem, que tem não só o dado clínico, e falando aí um pouco de telemedicina, a gente conversou também bastante com o Shao, a gente gosta muito do Shao, da importância de você levar dado para o médico, para ele conseguir ser muito mais resolutivo, né? Se ele sabe a pressão daquela pessoa, o histórico daquela pessoa de pressão, ou enfim, se consegue ver 3 eletros daquela pessoa, ele consegue ter uma noção muito melhor e ser muito mais resolutivo naquela consulta. A telemedicina, eu acho que a gente tem muita ligação com Israel, enfim, a gente vê como ela é usada nos outros países, ela tem uma abrangência muito grande, né? Quando você consegue levar informações, realizar exames e levar isso para o médico do outro lado, você consegue ter uma abrangência muito maior. Num país como o Brasil, faz todo sentido. A gente também está trabalhando muito com agronegócio, que é uma outra área que você tem ali, né? Fazendas gigantescas, distantes de tudo, aonde você leva uma cabine com esse atendimento via telemedicina, com esses dados, com esses exames sendo realizados lá, e só fazendo uma parte aqui com a Márcia, a gente testou até o mini ultrassom da GE, com a Marlene. Eu não sei se, né, eu sei que são outras áreas, mas a gente chegou a testar e é super interessante porque você consegue fazer hoje o ultrassom à distância, o médico do outro lado vê, né? E você consegue ser absolutamente resolutivo. Então, acho que o nosso propósito foi muito isso, trazer para perto do cliente, né? Aonde ele está? Está na empresa? É na empresa. Está na favela? É na favela. Em grandes centros, né? Onde você tem, por exemplo, nós estamos dentro de igrejas evangélicas, né? Então faz todo sentido, porque ali tem o culto, as pessoas já vão para lá, já é um lugar de confiança, elas confiam naquilo ali. Então, de você estar lá, nós estamos em breves lá na Ilha de Marajó, aonde? Dentro das escolas, porque as escolas ali são um ponto, né, que juntam as pessoas, então atendendo comunidades ribeirinhas da Ilha de Marajó dentro de escolas. Então esse é o nosso propósito, cada vez mais estar perto, próximo, para poder fazer aquilo que a gente entende, que é essa prevenção, né? Se a pessoa não sabe nem por que ela está doente, muitas vezes ela não sabe nem que está doente, né? Eu acho que essa, né, quando você fala com uma população ali, nível Brasil, a pessoa não sabe nem que está doente, ela não sabe o que ela tem, né? Muitas vezes ela descobre, nossa, tem pressão alta, não sabia, né? Achava que eu tinha dor de cabeça, não. Então, assim, se você, a prevenção, ela é incrível, ela tem que ser trabalhada, mas muitas vezes, quando você olha para a população Brasil, antes da prevenção, ela precisa descobrir o que ela tem, né? E depois você vem com todo, acho que esse arsenal incrível que vocês têm aí, que é fundamental para dar continuidade. Então, fico super feliz de estar aqui, estou super à disposição, quem quiser conhecer. E, Fernanda, obrigada, de novo, obrigada de me colocar nesse time aí, estou me sentindo super honrada de estar com esse time aí estrelado de pessoas, de empresas e
e de ideias muito bacanas, que eu acho que também, de novo, né, pensando nas cabines, a gente é um hub. Então, tudo que puder conectar faz todo sentido para a gente, né? Eu acho que a gente nasceu com esse conceito de Lego, né, de poder conectar. Então, acho que tudo o que puder trazer para dentro faz todo sentido. É isso. Muito obrigada. Perfeito, Lorraine, muito obrigado aí pelas colocações. É interessante, né? Eu acho que agora é interessante, você já está um tempo conosco, ver como realmente a questão das cabines, como, né, das maletas, quer dizer, desses equipamentos de telemedicina agora tem uma capilaridade crescente e que na prática tem que estar, essas soluções têm que estar onde o trabalhador está, né? Onde a população está, quer dizer que a gente sabe que se for esperar, né, a gente tem limitações, quer dizer, se for esperar ir numa consulta presencial ou mesmo acessar pela própria estrutura, você vai ter uma demora adicional, né? Com certeza, Fernando. Eu acho que assim e a gente vê isso na prática, né? Muitas vezes a pessoa, ela não, é verdade, se ela não se cuida, não é porque ela não quer, né? É porque é difícil, é longe, ela não vai, e aí ela esquece o dia que marcou, no dia tem não sei o quê, e tá chovendo e tem que pegar 3 ônibus, né? Então, assim, isso é a realidade do Brasil, né? Então, diferente talvez desse grupo que tem acesso ao seu próprio médico, né? Isso é um grande privilégio reservado para pouquíssimas pessoas. Então, assim, você está do lado dela, você também incentiva o engajamento, né? Ah, já que você está aqui, vem aqui, né? Passa aqui, vamos aferir tua pressão de novo. Então, acho que é exatamente isso. Vamos torcer aí para cada vez mais estar próximo para poder melhorar a saúde dessas pessoas. Obrigado. Passar a palavra agora para o Thiago Bonfim, que é CEO da Karen, né? Que é uma solução bastante interessante também, com uma visão de acompanhamento de saúde, de risco, de incentivos aí. Thiago, você está no Rio, só é tanta. Eu sou do Rio, mas eu tô em São Paulo, Ah, passando frio perfeito. Tá bom. forte. Posso falar, Fernanda? Desculpa te interromper, mas pelo casaco, você sabe quem está em São Paulo. É, né? E Nossa, não tá dando Quem está de vazão, não. casaco, quem cara, tá hoje de casaco está em São Paulo. cara, Muito hoje foi frio, cara. hoje foi o dia mais frio, nossa, Muito frio. do ano para mim. Desculpa a brincadeira. Nada. Fernando, obrigado, né? Eu estava ouvindo a Lorraine falar e é verdade, assim, a gente foi trocando mensagem durante o dia, eu quase não consegui participar e teria sido uma pena mesmo perder esse fórum aqui, que está muito legal. Falando um pouquinho da Karen, né? A Karen era uma solução de apoio à tomada de decisão e a gente faz isso de algumas maneiras. Um pouquinho de histórico, a Karen foi a primeira solução de autoavaliação de Covid do país. A gente atendeu mais de 2 milhões de pessoas na primeira semana de lockdown, e isso foi bem legal. O Ministério da Saúde entrou em contato, a gente recebeu dinheiro de fomento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Foi incrível para a gente, porque a gente é uma empresa originalmente do mercado B2B e a gente não havia se preparado, né, para esse tipo de interação. A solução viralizou pelo WhatsApp, era um momento especial. Mas foi ótimo porque a gente pôde testar, né, tirando a parte da pandemia, mas para o sistema em si foi uma validação de uma tese que a gente tinha, de que a gente estava construindo uma solução robusta, né? O histórico meu e do meu sócio é do mercado financeiro de tecnologia, então a gente trouxe, né, uma visão a construção da solução, ela trouxe foi feita numa linguagem funcional chamada Elixir, né? E isso traz para a gente alta performance com baixo custo, e a pandemia foi um super teste, a gente chegou a ter pico de 4 mil acessos simultâneos na plataforma, sem que a plataforma tivesse problema. Logo depois a gente teve uma interação com o pessoal do BNDES, a FAPS, né, que é o Plano de Saúde de Autogestão do BNDES, e para a gente foi muito importante porque eles tinham uma visão de atenção primária e de medicina de família muito forte. E naquele momento a gente estava finalizando a entrega do nosso prontuário eletrônico e eu diria que foi um divisor de águas para a gente, porque a gente conseguiu entender o que era necessário, né, para sanar algumas dores de todo o prontuário eletrônico, por exemplo, né? Você não consegue gerar inteligência e modelo preditivo se o médico não te dá dado. Então, como é que a gente consegue atacar isso, né? Então, a gente hoje tem um prontuário que ele é todo focado em ajudar o profissional a preencher os dados, naquela visão de next, finish, né? Quando a gente olha para o prontuário da Karen, você pode ter a impressão equivocada de que, mas ele é um prontuário completo? Ele é um prontuário completo.
mas a gente tinha uma frase aqui dentro da empresa que a gente falava o seguinte: uma tela, uma ação. É óbvio que é muito difícil ter uma tela e uma ação, mas a gente tem uma ação óbvia na nossa tela, né? Então a gente consegue ajudar o profissional a preencher melhor os dados. Além disso, toda a parte assistencial, né, entendendo como é que o paciente se relaciona, a gente foi construindo jornadas onde a gente tinha dois pilares na jornada, né? A gente estava acompanhando toda a jornada, a gente estava traqueando toda a jornada, e a gente gerava alertas para alguns marcos que essas jornadas traziam. E dentro desse processo, uma das jornadas se destacou muito, que foi a jornada de verticalização de medicamento, né? E isso, como é que isso funcionou? A gente começou a trazer oportunidades de economia para eles e nos últimos 3 anos a gente conseguiu trazer mais de 12 milhões de reais de economia. Lembrando que a FAPS BNDES tem pouco mais de 10 mil vidas. Então, assim, foi um número bem impressionante. O primeiro ano a gente economizou 2,8 milhões, mais ou menos, e não era um resultado esperado, né? O sistema ele simplesmente gerava os alertas e notificava as pessoas certas no momento certo. Essa economia ela vem muito de medicamento de alto custo, então a gente está falando ali de a rede credenciada pede a aprovação, e se você perde esse momento, já foi aprovado, o paciente já tomou o medicamento, então você não consegue voltar. Então, esses alertas, né, e entender como a cadeia funcionava e a quem a gente precisava notificar, isso trouxe uma diferença muito grande. E hoje a gente tá caminhando para integrar com alguns distribuidores de medicamentos, até para poder checar direto, né, no centro de distribuição deles, para já responder para a operadora que sim, aquele fornecedor que tem o melhor preço, ele tem o medicamento no centro de distribuição adequado, que é o que vai disparar esse medicamento. E essa visão, né, de atenção primária, de medicina de família, ela acompanhou a gente em tudo que a gente fez, né? E esse ano a gente lançou um aplicativo para eles, né? Eles acabam sendo sempre os nossos early adopters, né? Por conta de uma relação que foi criada de confiança e de resultado. Eu acho que essa parceria com eles é muito positiva. A gente lançou um aplicativo que traz a gamificação para a jornada do paciente. Então, hoje, a FAPES é a única operadora de saúde do país que usa gamificação para a gestão de pacientes. E é uma tese, né? Eu não estou dizendo que a gente está certo, mas a gente, hoje eles são os únicos e a gente tinha alguns marcos para medir isso. Então, quando a gente construiu a solução, a gente tinha 3 teses, né? A tese número 1 era de que um elemento gamificado dentro de um aplicativo de plano de saúde, ele ia promover interações offline. Então, as pessoas iam interagir entre elas, comparando. O elemento gamificado que a gente usa é uma flor, né? E ela pode ficar triste ou ela pode voltar ao estado feliz se a pessoa sana as demandas que ela tem. Então, as pessoas começaram a comparar as flores, né? Então, a primeira tese ela se provou verdadeira. A pessoa tinha ali, olhava, pô, minha florzinha tá triste, a sua, como é que tá a sua? Isso acontecia até nas nossas reuniões quinzenais. A segunda tese era de que o status da florzinha, né, essa interação, ela podia trazer incômodo, né? Ela ia trazer um desconforto para a pessoa olhar, porque ela abre o aplicativo, não tem como ela não ver a flor dela. E isso aconteceu. Então, eles têm até telefones de reclamação. Algumas pessoas falam, não, mas eu fiz esse exame. Ah, mas você fez no particular. Ah, eu fiz esse exame, mas você fez há mais de 12 meses e o seu plano de cuidado, ele diz que você tem que fazer a cada 12 meses. E isso foi muito legal. E a terceira tese é que esse incômodo ia gerar ação. Então, a gente hoje consegue comparar do momento do lançamento até hoje como as pessoas evoluíram, como os estágios da flor foram melhorando em média para essas pessoas. E isso foi muito legal, porque acho que desde o início da Karen, ali no finalzinho de 2018, início de 2019, quando a gente pivotou para dados de saúde, eu acreditava que gamificação ela deveria ou poderia fazer parte da jornada do paciente, do beneficiário, dependendo do momento dele. E a gente nunca achou um modelo de fazer isso que de fato pudesse perdurar, né? Não é uma coisa de fique em pé, respire, que você acaba, né? Eu lembro a primeira vez que o meu Apple Watch mandou eu respirar, eu achei o máximo, eu de fato respirei. E tava um tempo pra você respirar ali, talvez. Mas você está no meio de uma reunião, ele manda você respirar, você silencia ele, não tem como, e você acaba abandonando isso, né? Então, como é que você
cria uma relação com o seu paciente, né? Como é que você cria uma relação que de fato dure? Tem uma apresentação que eu faço que eu começo ela perguntando assim, pessoal, se eu falar aqui um aplicativo para pedir comida, todo mundo pensou no mesmo. Se eu falar um aplicativo para pedir um carro para ir do ponto A ao ponto B, todo mundo vai ter 2, 3 instalados no celular. Mas se eu falar um aplicativo de saúde, algumas pessoas vão pensar no seu plano de saúde. Nem todas. E a gente tem que lembrar que a gente está num país onde mais de 50% das pessoas não têm um plano de saúde, né? Então, existe um gap muito grande aí a ser sanado. E algumas vezes foi falado aqui, né, na nossa conversa, de colocar o paciente no centro. Colocar o paciente no centro é entregar valor real para ele, né? Eu não tenho a menor dúvida hoje que 100% dos operadores de saúde sabem o valor do dado. Eu estava há 2 semanas atrás com o presidente da ABSS e ele me falou que o dado de saúde hoje vale 7 vezes mais que o dado financeiro. Então, isso eu não tenho dúvida, que toda operadora de saúde sabe o valor do dado. Mas a contrapartida que ele oferece pelo dado do paciente, hoje ela não é equivalente. Então, por que que o paciente vai te dar esse dado? Então, quando a gente lançou esse aplicativo, o nosso intuito, a nossa vontade era de dar uma contrapartida equivalente, ajudar o paciente a se entender. E a gente tem olhado que no tempo isso tem feito sentido, né? Eu acredito que o mercado 100%, a grande maioria dele vai caminhar para soluções como essa, simplesmente porque fazem sentido, né? Os resultados estão vindo. E a gente teve uma oportunidade agora recentemente de fazer um teste um pouco menor com uma Unimed aqui do estado de São Paulo, a Unimed Salto Itu, através da Unimed Fesp. Era uma população 100% de idosos, acho que a pessoa mais jovem tinha 65 anos, e a gente conseguiu trazer um engajamento de 58% em 2 semanas. Uma população 100% de idosos, com as dificuldades de tecnologia, parte deles. Então, quando a gente cruza ali uma comunicação eficiente, com uma interação que parece, né, para o usuário, né, mostra para o usuário, né, que ele tem uma coisa, uma visão dele mesmo, né, porque o que a Flor está medindo não é a saúde do beneficiário, mas é a maneira como esse beneficiário se relaciona com o parceiro de cuidado, da jornada de cuidado dele, que é o operador. Então, a operadora está dizendo para ele, olha, na minha visão, você não está cuidando bem da sua saúde, por isso, por isso, por isso. E eu lembro que a gente chegou ali depois de 6 semanas, a gente chegou num momento onde a gente não conseguia aumentar a base. E a gente foi para uma estratégia de comunicação usando outros canais, o WhatsApp principalmente. E a gente já tinha, né, na nossa tese anterior, estudado ali o case do Duolingo, né? O Duolingo, ele é um exemplo muito legal porque ele tem aquela comunicação passiva-agressiva. Ele começa te lembrando que você perdeu uma aula, mas ele chega no final e fala assim, ó, eu já entendi que você não quer aprender inglês, francês, espanhol. Só que a gente, né, na Karen, a troca, né, o que o nosso usuário está abrindo mão é a saúde dele. Então a gente chegava em algum momento e falava para ele assim, tudo bem, eu entendo que a sua saúde não é prioridade no momento. E para ele concordar com a gente, isso doía muito. Então esse era um momento onde a gente tinha uma grande conversão dos pacientes, né, dos beneficiários ali do programa de monitoramento de idosos. Então, a gente conseguiu juntar a parte da gamificação como uma estratégia de comunicação e teve um resultado muito bacana. Esse é a nossa aposta para o ano de 2024. No mês passado, eu tive na Flórida apresentando isso para o pessoal do The Villages, que é um condomínio 55+, né? Então, é engraçado, assim, é perto da Disney, né? Ali perto de Orlando. E você vê que parece uma Disney, só que é só para pessoas com mais de 55 anos. E eles não têm uma interação como essa, eles têm ali um grande hospital logo na entrada, assim, dos condomínios, né? Porque não é um condomínio, são vários condomínios. Mas eles não tinham esse monitoramento, ficaram bastante curiosos, né? Principalmente com esse case recente da Unimed. E eu acredito muito que isso vai dar resultado, que isso vai ter um impacto muito grande. Nosso planejamento, inclusive, a partir do próximo ano, liberar isso de maneira gratuita para qualquer tipo de usuário, aí focando um pouquinho nos usuários do SUS também, e fazendo parcerias estratégicas com farmacêuticas, que hoje já são nossos clientes, focando um pouco em interoperabilidade também, que foi falado aqui.
a gente entende que o desafio de integração ele nunca vai acabar, né? Você vai ter que sempre, em algum momento, você vai ter que interagir com o parceiro para integrar. Então, a gente tem algumas teses onde se Só, traz, agora né? a gente só tem que devolver a palavra aqui, mas pode fechar. Perdão, não. Só para fechar, de fato, você tinha concluído. Era só para conectar esse ponto, né? Onde você bota o paciente no centro e se você tem os usuários, a rede vai buscar essa conexão. Então, apoiado nessa tese de gamificação, né? A gente imagina que entregando isso para o maior número de usuários, a gente consiga trazer a rede, né? Para buscar essa conexão. Mas é isso, gente. Obrigado. Legal. Não, Obrigado, acho que Fernando. é um case bastante interessante. Acho que a questão da gamificação ela aparece em alguns poucos casos, mas é bem interessante porque acho que todo mundo tem um desafio de engajamento, né, da população. Então acho que esse é um ponto interessante. Voltando aqui para, vamos começar aqui com as profissionais, com a Aline, com a Márcia. Eu queria saber de vocês se hoje a dor é muito olhar os pacientes de alto custo ou também olhar a carteira, né? Então, a pergunta é olhar os pacientes de alto custo, né? A população de alto custo versus a população de crônicos, que a gente sabe que é onde está riscos crescentes, né? Em termos de comunicação, eu queria saber se hoje o WhatsApp é a ferramenta de comunicação preferencial com a população sobre assuntos de saúde ou se tem outras, né? Começando com a Aline. Bom, vou começar respondendo a segunda pergunta, tá? Dentro da minha operadora, a comunicação oficial não é via WhatsApp, tá? Mas eu entendo que o WhatsApp é uma estratégia de bastante. Que atinge bastante gente. Então, eu acredito que, pela população ter um uso massivo dessa ferramenta, eu entendo que pode sim ser utilizado resguardando-se os limites da LGPD. E, bom, falando em termos de desafio, na verdade, nós temos desafios em paralelos, né? Enquanto você tem pacientes crônicos que, em volume, são crescentes, junto com o envelhecimento da população, a gente entende que isso é um pilar de grande desafio, mas o paciente de alto custo, e aí eu também incluo como paciente crônico esse alto custo, muitas vezes por ser, de fato, uma doença crônica, uma doença reumatológica, enfim, que acaba tendo uma utilização de medicamento de alto custo. Em paralelo, nós também utilizamos como uma grande busca, né, uma grande busca dentro da nossa operadora, os hiperconsultadores. Então, apesar de quando a gente fala de custo, o hiperconsultador pode não se comparar ao uso de um imunobiológico, mas a gente sabe que para o sistema de saúde ser sustentável, a gente também tem que ter esse viés de controle do hiperconsultador. E aí, fazendo um plus aqui, falando do paciente com autismo, do transtorno do espectro autista. Hoje, eu enxergo que é um grande ralo de dinheiro e uma grande oportunidade de atuação, não só pelo financeiro, mas também por adequação do cuidado desses pacientes que hoje são pacientes que necessitam de um volume grande de terapias e que acabam sendo suscetíveis à má conduta de prestadores. Então, entendo que também a gente acaba incluindo como paciente crônico e de alto custo. Então, na verdade, eu junto tudo isso num grande bolo de um grande desafio que a gente tem pela frente. Perfeito. A questão do TEA, né? É realmente um grande desafio. Acho que é um grande desafio. E é uma mudança foi uma mudança rápida, né? Interessante que talvez há 5 anos atrás ah, não havia essa dimensão desse desafio, né? Então é interessante. Márcia, passar a palavra para você. Qual que é o meio de comunicação preferencial sobre assuntos de saúde, se você puder falar? E como é que fica, na prática, o foco principal hoje são aqueles pacientes que geram um custo maior, ou já tem, e como é que ficam nesse contexto um pouco das doenças crônicas, que a gente sabe que está só crescendo, né?
Você consegue falar? Deixa eu ver. Acho que estava algum problema técnico. Muito bom. Natália, consegue falar? Só fala oi. Tá. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Fica aí em recuperação. Obrigada. No próximo eu falo um pouco mais. Tá bom. Agora passar. Emílio, como é que você vê essa questão da integração dos dados mesmo, né? De equipamentos da casa dos pacientes para. Agora consegue, Márcia? Acho que tá no processo, né? Vê se a Márcia consegue responder primeiro, Agora depois eu sim, falo. agora sim. Consegue falar, Márcia? É sempre emocionante. Acho que ainda não. Acho que Emílio, A Natália passou o vírus para a Márcia. Agora estão as duas. é... mas então, enquanto isso, aborda um pouco como é que você vê essa questão da integração, né, dos devices de forma estruturada, né, dos dados de cada dos pacientes, do home care para os sistemas. Então, o que a gente tem visto bastante é o seguinte, né? Cada mercado tem equipamentos diferentes, né? Então, hoje, vamos falar dos Estados Unidos um pouco, depois a gente fala um pouco do Brasil. E aí, hoje você tem, nos Estados Unidos, você tem uma gama de produtos que a gente, por exemplo, você tem o que a gente chama de home care e o que a gente chama de hospital em casa, né? Então, no home care, você tem lá os seus oxímetros, termômetros, aparelho de pressão, balança, CPAP, você tem glucosímetro, você tem vários equipamentos aqui e hoje, cada fabricante atua de uma forma. Apesar de que todos eles dizem para você que todos eles têm, que seguem digamos assim, as referências da Bluetooth Organization, né? Ninguém segue. E aí até os patrocinadores disso não seguem. Então a gente tem que pegar, cada vez que a gente pega um novo kit de equipamentos, a gente tem que fazer toda a estruturação de como mandar os dados, como o paciente coleta os dados, tentando minimizar ao máximo o problema para o paciente, né? E aí você vai para o hospital em casa, é um pouco diferente, né? O equipamento, você está falando de ECG, bomba de infusão, aqueles colchões especiais, você está falando de respirador, ventilador, etc. E muitos desses equipamentos, às vezes, como a gente não sabe o estado do paciente, o que a gente faz? A gente coleta essa informação e manda para o sistema de prontuário eletrônico da mesma forma, sem interação do paciente. O grande problema, Fernando, é que o mesmo equipamento, por exemplo, quando um fabricante que está no Brasil e que está aqui nos Estados Unidos, ele tem métodos de comunicação diferentes. Então, cabe a nós, né, como a gente é hardware agnóstico, cabe a nós entregarmos essa informação para o hospital ou para o plano de saúde de uma forma que ele possa entender. Qual que é o grande problema que a gente vê hoje? Hoje tem no mercado vários equipamentos sem certificação, né? E com preços altíssimos. O que a gente tem feito? A gente tem trabalhado com fabricantes locais para para reduzir o custo desses equipamentos. A gente não vende equipamento, para deixar bem claro isso, né? A gente trabalha só na integração desses equipamentos com o nosso sistema e com os prontuários eletrônicos, né? E o que a gente tem visto? A gente tem visto hoje que como a própria Lorraine falou, né? Hoje, se você tem que ir onde está o paciente, né? Então, hoje a gente trabalha com várias prefeituras no Brasil, onde a prefeitura tem o programa familiar de saúde, a prefeitura tem várias formas de cuidar do paciente, mas o paciente está na casa, ou seja, o equipamento está na casa do paciente. Ele fica lá, ele tira as suas leituras, só que para poder fazer isso, tem que ter um equipamento que seja de baixo custo, uma integração onde o paciente não tenha muita preocupação em fazer essa integração, né? E a gente tem visto que tem funcionado. Hoje, 96% da população brasileira tem smartphone e sabe usar, né? Eu só queria fazer um parênteses aqui, Fernando e eu sempre falo a mesma coisa, Fernando. Eu só não consigo entender como no Brasil ninguém mais usa nada, só usa o WhatsApp, né? Aqui nos Estados Unidos ninguém usa o WhatsApp,
né? Aí você vai para a Europa, metade usa WhatsApp, metade usa outra coisa. Mas assim, a gente tem feito isso, Fernando. A gente tem feito essa integração, a gente tem tentado baratear o custo dos equipamentos da melhor forma possível, para poder ter uma abrangência muito maior. A gente tem parcerias hoje com fabricantes eh, locais e mundiais, como Onrum, como Roche, como Abbott, como AND. Então a gente leva para todo lugar onde a gente vai, a gente leva uma gama de produtos até o ponto que a gente tem cliente que usa 5 equipamentos diferentes, 5 marcas diferentes, entendeu? Mas a ideia, e aí a Márcia vai ficar brava comigo, a gente não conversa com os equipamentos da GE ainda, mas vai chegar lá, viu, Márcia? Mas a gente tem trabalhado bastante para poder incluir isso aí, Fernando, e daí eu acho que a grande mensagem aqui é a seguinte: você tem a interoperabilidade e você tem que também facilitar para o paciente e para o médico como eles veem essas informações. A gente hoje tem 25 desenvolvedores que trabalham única e exclusivamente nisso, para fazer com que a interface com o paciente e com o médico seja a melhor possível, né? E, de novo, tendo o paciente no centro de tudo que a gente faz. E aí a gente hoje tem visto, junto com parceiros nossos, até com concorrentes nossos, onde a gente tenta trabalhar para melhorar essa interface com o paciente, para ele se sentir mais envolvido. Eu acho que o Thiago falou, né? A gente tem criado gamificação para engajamento. Então, você tem várias coisas hoje que a gente precisa fazer para engajar o paciente, para que ele entenda o quanto é importante a saúde dele. Eu vou parar de falar, mas eu só queria deixar uma mensagem. Se ninguém me escute, nada, de forma nenhuma, nem nunca, eu só queria dizer uma coisa. Me dá 3 minutos do seu dia para eu tomar conta de você. Abandona 3 minutos do TikTok e me dá 3 minutos do seu tempo para eu tomar conta de você. É só isso que eu preciso. E é isso que eu falo para todo mundo. Em 3 minutos eu tiro todas as suas leituras e te ajudo a melhorar. Obrigado. Boa. Eu acho que tem uma questão fundamental que, assim, falar desse cuidado em casa, né, precisa de muita infraestrutura e mesmo para a longevidade vai precisar de muita infraestrutura tecnológica, né? Sim e não, Fernando. Aí eu vou dizer para você o seguinte: o Brasil vai ser em 2050 o país mais velho percentualmente no mundo. Não vai ter um país percentualmente mais velho que o Brasil em 2050, tá? Hoje, a única tecnologia que você precisa está na palma da sua mão e você já usa para tudo. Então você não tem que ter infraestrutura, você tem que ter isso aqui e o equipamento do seu lado. Essa é toda a infraestrutura que você precisa. A gente faz o resto para você, né? Então, o que eu estou dizendo, o que eu digo é o seguinte: hoje é a coisa da prevenção, né? É pegar o que faz a Lorena, o que faz o Carlos, o que faz a Natália, o que faz o Tiago e fazer o seguinte: olha, tá aqui. A gente vai entregar uma solução para você onde a ideia é te ajudar a melhorar. Precisa do engajamento. A tecnologia, que nem o pessoal falou, né, de 5G, de fazer 5G nos hospitais e tudo mais. Hoje, aqui nos Estados Unidos, os hospitais não têm 5G, tem alguns tem 4G e a gente está fazendo tudo isso com eles. O pessoal em casa, eu não sei se vocês sabem disso, mas esse ano nos Estados Unidos vão fechar até 700 hospitais. Fechado. Aqui, saúde é um negócio. Não deu lucro, fecha. Vão fechar 700 hospitais. Nós estamos trabalhando com alguns desses grupos para poder integrar o monitoramento remoto para que o pessoal que eles estão abandonando possam ser atendidos. E a tecnologia, Fernando, desculpa, é só isso aqui, ó. Ou o celular ou um computador, é um Wi-Fi, é o que você precisa. Desculpa, me estendi demais. Tá ótimo, meu amigo. Márcia, vamos ver se a gente consegue. Agora acho que eu consigo Ah, falar, que né? bom, ótimo. Tinha dado um crepe aqui. Você pode repetir a pergunta para mim que você fez, que eu não Claro, escutei também? claro. Não, na sua visão, aí pode ser assim, na sua visão, né, na empresa que você atua, qual que é o meio preferencial para tratar das questões de saúde? Porque a gente sabe que no Brasil o WhatsApp tem ele está num ranking, né, de comunicação muito alto.
E hoje, se a sua visão é mais assim, é mais olhando os pacientes de um custo mais elevado, e como é que você está olhando as doenças crônicas? Está bem Bom, fácil. são várias perguntas, né? Mas vamos lá. O point of care preferido dos empregados é o atendimento direto. Então, a gente tem um grupo que é fisioterapia, nutrição, fono e enfermagens dedicadas fazendo cumprir ou tentando navegar as pessoas no protocolo da atenção primária. A gente trabalha com a população que a gente identifica isso no exame ocupacional anual ou semestral, e já classifica essas pessoas, e é uma análise médica, já classifica essas pessoas como alto, baixo, médio risco, conforme as calculadoras mesmo de risco cardiometabólico, né? Essas pessoas são navegadas eles são treinados para navegar essas pessoas tanto no plano médico quanto nos programas de promoção de bem-estar. A GE subsidia academia, ela paga uma série de aplicativos, né, de bem-estar subsidiado, né, pela GE. Temos já mais de 13 anos desafios anuais de bem-estar para as pessoas, então aberto à família. Normalmente isso é conectado por teleconferência. Eles preferem conversar com as pessoas, eles não gostam de trabalhar com chatbot, tá? A gente não usa o WhatsApp, a não ser população muito remota, que a gente tem pessoas que navegam, viajam muito, então tem muita dificuldade de contato. Quando eles têm Wi-Fi, eles conseguem falar com a equipe por WhatsApp ou por uma aplicação. A gente usa uma aplicação de saúde ocupacional que permite a videoconferência com o médico ou com a enfermagem. Ele pode entrar e agendar a videoconferência dele por telefone, né? Com a pessoa do case management, etc. A gente tem as agendas todas lá dentro do SOC, que é o que a gente usa. Todo o meu prontuário é integrado, tanto assistencial quanto ocupacional. E a gente tem uma equipe que faz a revisão permanente, que hoje a gente usa de forma indireta a informação do plano médico, que vem com 6 meses quase de diferença. A gente usa muito mais para catalogar o histórico clínico como alto, baixo, médio risco clínico e financeiro. O risco financeiro para a gente está muito concentrado realmente em oncologia, mas a gente tem as patologias que são de alto risco clínico para a gente, muito mais olhando pelo risco de incapacidade temporária ou permanente, de curto, médio e longo prazo, onde a pessoa pode perder parte da sua capacidade funcional ao longo do tempo. Então, isso é feito de forma hoje muito proativa, já tem 12 anos rodando, então as pessoas já são ensinadas que isso acontece já no onboarding na companhia, e a gente tem os 3 pilares, tanto a parte de promoção de bem-estar, com uma agenda extensa, os aplicativos e os desafios anuais, e a gente conecta muito com a liderança. Então, a gente promove muitos casos bem-sucedidos, eles são convidados também para fazer testemunhos. A gente tem uma das coisas que a gente percebe, por exemplo, a nossa população, a gente tem 3 ou 4 grupos bem diferentes. A gente tem a população de chão de fábrica, que tem telefones que utilizam o WhatsApp, basicamente. A gente tem pessoas que têm telefone que funcionam, né? E a gente tem uma população que é grande utilitário das redes sociais, etc. e tal, e que são aderentes. Em geral, considerando a média anual de adesão, porque a gente tem começo, meio e fim para todas essas participações em todos os programas, a gente tem uma média de 25% da população, 22%, 23% aderida aos programas. Então, os programas que eu falo são programas endereçados para os riscos da população. E a forma, todas as vezes, a gente tem uma captura, a gente faz a pesquisa
de satisfação com NPS, etc. e tal, para todas as atividades. Então, eles têm vários canais de conversação direta com o serviço médico, isso não é o saúde ocupacional acontece também junto, mas é também um grupo específico que é treinado não só na atenção primária, mas também na questão de navegação dos planos médicos, né? Então, dentro da. E tem um outro grupo que apoia muito esse grupo do Case Management, que é responsável pela resposta à emergência médica. Que aí sim, eu tenho telemedicina, eu tenho medicina remota, eu tenho treinamentos profundos que tem que fazer de resgate em situações remotas. Então, todos eles se conectam muito, é uma população, é um grupo que tem uma dinâmica, uma intensidade dinâmica muito forte, mas todos são muito educados em todos os aspectos, tanto nas ferramentas de promoção, como nas políticas de RH e de segurança, e também nos benefícios. Tá? Então, 100% tem programa de apoio ao empregado, 100% tem acesso à academia, 100% tem acesso aos programas de educação nutricional e reabilitação. Então, isso considerando o Latam, né? Então, o desafio é integrar todas essas informações de forma que a gente consiga olhar de uma forma uníssona, entendeu? Perfeito. Bem, bem interessante, assim. Bem É complexo, né? super, É, super mas já obrigado. está bastante maduro, né? Quer dizer, a gente já está numa fase que a cultura da companhia já é muito conhecida, a cultura do cuidado já é muito conhecido. A gente já teve pedido de ajuda, aliás, muito frequentemente, recentemente, de adicção a mídia social e jogos online. Então, a questão de bem-estar emocional, né, que a gente também tem o conselho não, o comitê de diversidade também nos ajuda muito a promover todos os recursos. Ele não é falado só na saúde, ele é falado no meio ambiente, ele é falado em RH, ele é falado pela liderança. Então, tem bastante, vamos dizer, as áreas interfuncionais são muito empoderadas, todo mundo conhece muito, né. Perfeito. Não, eu acho que é bem interessante, né? Acho que essa continuidade, ela é fundamental e conseguir É, identificar os riscos, né? é. Quando eu vou para um comitê de saúde, por exemplo, com a seguradora, eu já sei tudo que eu já sei, vamos dizer, tudo que a gente já abordou, só que antes, muitas vezes, a gente já liberou aquele tratamento, aquela navegação específica, né, de maneira antecipada. Já falamos com a rede, já falamos com o médico, já intervimos, já propusemos atenções específicas, navegação específica, e esse é um grande desafio, porque as operadoras ainda não estão preparadas para trabalhar direto com, vamos dizer, o usuário final, né? Se tem uma relação, um enfoque muito grande na relação B2B, mas o B2C não é tão intenso, é muito mais focado no alto custo, tá? E não no value based care. Esse é um grande desafio para a gente. Perfeito, super obrigado. Agora, uma pergunta para o Carlos. Carlos, vocês, né, você citou a questão da humanização, que é um pilar aí da bio, mas vocês conseguiram uma escala bastante importante, né, através de times multiprofissionais, assim, com as equipes. Conta um pouco como é que foi esse desafio de manter a humanização, mas ter uma escala, né? E hoje você tem um time aí, eu tive aí no seu escritório, quer dizer, que as pessoas estão, boa parte, remotamente, quer dizer, que você tem uma cultura, né? É de fato um cuidado digital que escala, né? Não, é isso mesmo. Na verdade, antes eu queria só fazer um Ah, comentário. O Tiago falou da questão do médico de família e há mais de 20 anos atrás, quando eu fui fazer minha residência, eu falasse que você é louco, você vai fazer medicina de família. Eu falei, poxa, vou fazer, um dia vai dar certo esse negócio. E agora a gente está sendo valorizado, ainda bem. É, é justamente isso, Fernando. A gente trabalhou bastante para
conseguir escalar o atendimento humano, né? Então, esse é o grande foco. Então, como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue, quanto mais informação detalhada na tela que eu der para o meu profissional que está fazendo o atendimento de uma forma rápida, que ele consiga visualizar rápido, ele consiga tomar sua decisão de forma mais rápida e correta, eu consigo fazer com que ele atenda mais pessoas ao mesmo tempo, eu consigo fazer com que ele tome as condutas de forma mais adequada, com mais assertividade, né? Isso também passa por uma questão do fortalecimento multiprofissional, né? Porque, assim, o paciente ele quer o médico, mas eu sempre falo para os pacientes, muitas vezes não é o médico que decide. Por exemplo, hoje a gente dá muita importância aqui para o profissional de enfermagem, inclusive quem cuida de toda a operação é uma enfermeira, que é minha sócia, a Graciana, ela cuida de toda a operação, então, assim, teoricamente, os médicos respondem a ela, e é justamente esse é o ponto, é você fazer com que cada profissional atue dentro do seu quadrado, né, e de forma mais correta. E fazer com que os pacientes entendam também que os profissionais, principalmente o profissional de enfermagem, que ele é muito subestimado hoje, e até subutilizado, eu acho, porque a gente faz eles terem alguns trabalhos que não necessariamente seria o trabalho de enfermagem em alguns hospitais, alguns locais, e isso faz com que a gente também ganhe escala e faz com que a gente também consiga atuar de forma mais assertiva. Pra você ter uma ideia, a gente começou 1 para 1.000, né, um profissional para 1.000, hoje a gente tem 1 para mais de 60 mil usuários. Então, a gente consegue ganhar uma escala muito grande em cima desse trabalho, levando a humanização, né, e humanizando e trazendo com que o paciente realmente seja atendido, como a Márcia falou, faz muita diferença quando ele conversa com um robô, e por mais que você faça a linguagem, que hoje tem linguagem natural, parece que você não está conversando com um robô, mas você sabe quando você está conversando com o robô, às vezes ele fala assim, não estou te entendendo, pode repetir? Pronto, já sabe que é o robô, pô, não tem jeito. Aí eu vou aproveitar a sua fala para falar que a gente deveria focar muito, mas muito prioritariamente na formação das enfermeiras. Não olhar, a gente precisa olhar a formação médica, mas a formação da enfermagem ela é crucial para que elas estejam realmente muito mais assignadas ao cuidado, né, e menos a tarefas administrativas no sentido de secretariar, né, muitas vezes, porque a gente depende dessa população e da disponibilidade de cuidado que a equipe de enfermagem tem. É bem isso. E eu acho que a gente também, médico, precisa aprender muito com elas a fazer o gerenciamento, né, de tempo, gerenciamento de pacientes. A gente aprende muito pouco isso na faculdade, né? E eu acho que é bem isso mesmo, Márcia, concordo contigo. E o nosso trabalho na questão do atendimento humanizado, quanto mais humano, e no nosso caso eu ia falar, hoje a gente atende todos os estados do Brasil, né? Então a forma de falar de Manaus é muito diferente da forma de falar do Rio Grande do Sul. E às vezes o paciente usa uma gíria, um termo local, o robô não vai atender. O profissional pode até não entender, mas ele vai interagir com a pessoa de uma outra forma e ela se sente muito mais acolhida, e isso é um ponto muito importante para que você tenha engajamento. Quanto mais humano você for, mais engajamento você traz e melhores resultados você consegue. Eu acho que mas por aí. calma aí, você tá falando, mas você ainda não contou. Você que foi de 1 para 1.000 para um profissional para 60 mil, quer dizer, então você não colocou. Qual foi o segredo? Não precisa contar o segredo, mas qual que foi o princípio que vocês usaram para fazer essa escala? O princípio é justamente você conseguir trazer as informações de forma ordenada e de forma correta, o que realmente precisa para a tela do profissional, entendeu? Não adianta você trazer diversas informações que não vão fazer com que o profissional tome decisão. Você tem que trazer para a tela dele o que realmente vai ser diferencial para ele tomar decisão. E esse é o ponto, entendeu? E aí a gente fala assim, mas o paciente também não gosta que você vá direto ao assunto. Não, ele gosta. Ele gosta que você vá direto ao assunto desde que você resolva o problema dele de forma correta, né? Então, assim, você não precisa
fazer aqueles atendimentos que faz 500 mil perguntas, sendo que são perguntas... E aí também tem a questão dos protocolos, né, Fernando? Então, quanto mais protocolos você tiver corretos de o que você realmente tem que perguntar, depois daquela pergunta, que é a história do exame. Para que você vai pedir um exame para poder pedir um outro exame? Né? Então, assim, se você vai pedir esse exame e não sabe para que vai ser feito o resultado, você não tem que pedir esse exame. Então, é justamente esse ponto também. Se você fazer uma pergunta para o paciente, que ele vai te responder sim ou não, se vier o sim ou se vier o não, a mesma conduta você vai tomar, então você não precisa fazer essa pergunta. Né? Então, esse é o ponto. E aí a gente foi aprendendo, fazendo as perguntas erradas, fazendo as perguntas certas, entendendo aonde fazia a diferença na tomada de decisão. E aí você também falou na questão do remoto. Hoje o nosso trabalho é 100% remoto. Eu fico no escritório basicamente sozinho, porque eu moro na frente aqui também, assim. E aí, em casa, eu tenho 3 filhos. Proprietários, escritórios super bacanas, mas assim, não conhece. Eu fico sozinho aqui. Na verdade, assim, todos os profissionais têm a chave do escritório. Eles podem vir a hora que eles quiserem, é 24 horas o prédio, eles podem vir a hora que eles quiserem. E às vezes vem e fala assim: tá tendo tá tendo uma confraternização na minha casa, eu estou no plantão, eu vou para a sala, porque aqui tem toda a estrutura. Ele pode ficar. Mas fora isso, o nosso trabalho hoje é 100% remoto. Então, e a gente sabe quem está no plantão, quem não está no plantão, quem logou, a hora que logou, quando não logou. Então, a gente não tem problema com isso, com os nossos profissionais. Então, é muito na questão do digital. Hoje nós somos digital. É o que o Emílio falou, é o celular e o computador, tanto para o paciente quanto para o profissional. A única coisa que o Carlos esqueceu de contar é que as únicas pessoas que não têm a chave do escritório são os 3 filhos dele. Esse não tem. Porque senão você já imagina, eu tenho 3 moleques em casa. Não tem jeito, cara. Eles derrubam a casa. Eu não consigo. Esse bando de papelzinho que você tem aí do lado ia virar um quebra-cabeça muito legal. Não duvide. Não, mas eu acho que tem uma questão assim. Quando se pensa nessa questão da saúde populacional, de fazer o gerenciamento, né, das populações aonde quer que elas estejam, a gente tem que ter um mindset, assim, né, pelo menos híbrido de ambiente de trabalho, né? Eu tive uma conversa prévia com a Aline, é muito duro você ter que... se o profissional tiver que estar presencialmente, que a gente sabe que o deslocamento aqui no Brasil não tá bolinho, né? Assim, acho que e aí tem Mas não é só no cultural, Brasil, né? Fernando. É no mundo inteiro isso, né? Se você vai a Chicago, Nova York, Los Angeles, tem gente que demora 1h30 para ir de casa no escritório. É 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Nem todo mundo é feliz que nem o Carlos, que não precisa nem, pode ir de bermuda e de chinelo Nossa, trabalhar. é maravilhoso lá, né? É bom. Gente, Entendeu? olha, deixa eu dar minha contribuição. Eu gasto entre Isso 4 e foi... 5 Não, horas por dia para ir para o escritório. Imagina. Eu moro no Rio de Janeiro. E antes de sair, eu ainda tenho que conferir se está tendo algum problema de tiroteio, de fechar via. Rio de Janeiro ainda tem essa pitada aí de interessante. Então, realmente, quando a gente fala em trabalho remoto, né? Isso, nossa, é qualidade de vida. Quando a gente está falando de tecnologia, né? A tecnologia ela nos permite atingir pessoas, vidas, pacientes e permite também que o trabalhador possa ter uma qualidade de vida. Então, realmente tem um impacto assim sobrenatural. E ele tem uma diferença, isso que você falou, Aline, tem uma diferença para o profissional que, assim, ele não só atende de forma digital o usuário, mas ele também trabalha digitalmente, né? E isso traz um olhar que, assim, olha, eu também trabalho remoto, eu também converso e faço todas as minhas tarefas de forma remota. Isso realmente traz uma qualidade de vida para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores, que é muito importante, é um super ganho que a gente teve, né? Que a gente acabou sendo obrigado, era uma coisa que era super controversa, eu era a favor, a minha sócia era meio contra, ela tinha medo, e aí quando a gente foi obrigado por conta da pandemia, não voltou mais, tanto é que a gente tinha uma estrutura muito maior aqui no prédio, e hoje a gente mantém uma sala pequena, porque não tem necessidade, né? Mas o grande problema é ser meio controverso, né? A gente prega tecnologia, monitoramento remoto, e aí você vai dizer para o cara, não, você tem que vir no escritório todo dia porque você tem que trabalhar daqui.
É isso aí. Isso gera uma quebra de confiança, né? Um desestímulo ao profissional e principalmente o comprometimento da alta performance. Dando só mais uma contribuição minha de um assunto que eu falo muito, que eu trabalho remoto. A quebra de alta performance é demorar 4 horas, você perder 4 horas do seu dia no Exatamente. Exatamente. É você exigir do profissional performance e ser controverso nesse sentido, né? Então, assim, realmente é algo que traz à luz alguns pensamentos sobre a sua perspectiva de futuro mesmo, sabe? É realmente muito complexo. E é muito o que a gente fala também para o paciente, que com a telemedicina e com todas as ferramentas que a gente apresentou aqui, ao invés de ele ir direto ao pronto-socorro e ficar na fila e exposto a diversas coisas, inclusive ao tiroteio no caminho, ele pode ter um apoio antes, né? Para ver se realmente ele precisa ir ao pronto-socorro. O mais engraçado, desculpa, Carlos, o mais engraçado disso é que eu faço parte hoje, meu time, né, faz parte das discussões de comitê de saúde com as grandes empresas, e um grande pilar nosso que nós levamos para a empresa é investir na telemedicina como uma estratégia de controle de custo e uma estratégia de controle de saúde. E a gente falar isso de trazer maior conforto, do atendimento ser remoto e a gente não poder fazer esse tipo de trabalho, é complexo. Eu acho muito complexo, como fala você, Aline, aquela coisa do walk the talk, né? Todo mundo fala muito do que aconteceu com a GE, do como a coisa aconteceu em termos de cultura, né? Eu acho que a gente tem que ser mais coerente, né? Com as necessidades, os determinantes sociais de adoecimento. Isso é uma coisa que a maior parte dos recursos da medicina hoje pouco consideram ou pouco priorizam, né, o gerenciamento. Então, quando o Carlos fala que você não precisa fazer 18 perguntas para saber como está a pessoa e nem se a pessoa está disposta. Se ela não está bem, você fala, mas o que hoje não está bem? Porque hoje pode ser o filho que caiu da escada, a mãe que teve um AVC, e ontem era o peso, mas amanhã vai ser a dívida. Então, essa verdade e essa permissão, autorização de que os determinantes sociais de adoecimento passem a ser reais na análise de risco em saúde, isso vai fazer a diferença, vai fazer muita diferença, né? Eu preciso ter um enfermeiro medindo a pressão arterial todo dia das pessoas que vão subir em altura? Claro que não. Óbvio que não. Eu posso ter lá um totem, se você quer ver a pressão todo dia, põe um totem, né? Por outro lado, você pega a enfermagem para fazer o quê? Acolhimento, para fazer essa escuta. Então, eu acho que a gente, mesmo em gestão em saúde, a gente ainda está um pouco longe disso, porque todo mundo tem bastante receio, bastante pudor, né? A gente está aqui conversando e a gente pouco fala dos determinantes sociais de adoecimento que efetivamente um computador não tem como endereçar. Eu acho que a inteligência artificial vai poder identificar, mas não vai saber conversar, porque os recursos que ele acessa sociais são diferentes do outro, né? Então, eu acho que a gente tem muito para fazer, eu acho que a gente já andou muito em termos de maturação do sistema, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho longo pela frente, inclusive que envolve muita coragem, né? Muita coragem de as pessoas, vamos dizer, as empresas, muitas empresas têm medo de perder a produtividade quando as pessoas não estão trabalhando juntas, todo dia, né? Mas esquece de considerar os riscos envolvidos nisso, né? O risco de obrigar a pessoa a fazer determinadas coisas. Isso a gente vê... Só vamos fazer uma foto que a Lorraine vai ter que sair. Aí, tá bom. Tá bom. Aí. Sorriam. Muito obrigado, Lorraine. Pode continuar, Márcia. Acho que agora com a entrada, por exemplo, a discussão que está muito em pauta da NR1, que é a norma regulamentadora de saúde, que vai obrigar as pessoas as empresas a fazerem gestão do risco psicossocial, isso vai ser uma revolução, porque a gente está falando que isso que antes ia ser uma empresa certificada,
né, por boas práticas, hoje passa a ser uma obrigação, que a maior parte de nós já faz isso através do elemento ergonomia, mas de uma forma bastante indireta. Quando sai da certificação e vai para a obrigação regulatória, a gente vai ter aqui de novo um pequeno engessamento, né, porque está liberando, supostamente, vamos dizer, saindo da mão do bem-estar, a promoção da segurança do ambiente seguro. E o ambiente seguro não tem como ser proporcionar não se escutando, né? Vou falar mais não, senão eu desvio a conversa. Não, Não, eu acho que essa questão da saúde mental nas empresas, mas só fazer uma reflexão, essa questão que você trouxe dos jogos, isso vai virar uma epidemia, né? Já está. Assim, a previsão é que só nesse ano foram, não sei, gastos em jogos online mais de 130 bilhões de reais, trazendo um impacto real. E tem uma questão de hábito, assim, é impactante. Tiago, eu queria pedir para você a gentileza de mostrar a florzinha que você me mostrou na apresentação, é bem legal, se puder. Emílio, você quer falar? Não, eu só ia dizer que o problema do jogo já existe no Brasil há muito tempo. O Brasil hoje na América Latina é o país que mais joga. Nossa, mas está saindo dados estatísticos bastante impressionantes, assim. Fernando, Tem hoje no Brasil, crescido 30, 40% ao ano, mais até. e vai crescer mais ainda, É, porque agora no Brasil o governo Lula quer trazer os cassinos de volta. Então todos esses problemas que a Márcia está colocando, eles vão aumentar um pouquinho mais ainda. é. Não, e você E a olha, gente está pronto. não tá. Você olha qualquer Pronto jogo não de tá, Márcia. futebol, Pronto não tá. os patrocinadores é tudo bet, né? Vou liberar para você. Você Vamos ver consegue? a florzinha do Thiago. Eu É, tentei compartilhar a tela aqui, mas não agora eu consegui. liberei, agora eu liberei. Legal. Vocês conseguem ver? Ah, tá. Agora sim. Sim. E aqui até, né, uma curiosidade, Fernando, a gente estudou várias interações, né? A florzinha ela foi uma delas. A gente tinha muito o cuidado, a gente teve um cuidado muito grande de nem ser tão tecnológico, nem ser muito infantil, né? Então, achar esse equilíbrio e de que de alguma forma tivesse um elemento que pudesse representar, né, a saúde da pessoa, a gente acabou chegando nessa flor que tem hoje 4 estágios, né? E ela vai ficando triste à medida que ela se sente abandonada pelo usuário, ou por ter pendências de exames, ou por ter protocolos, né, questionários não respondidos. E tem sido bem legal, assim, de fato virou assunto de almoço, virou assunto do café e virou assunto das nossas reuniões também. Tem sido um resultado bem bacana de acompanhar. Bacana. Obrigado, Tiago. Acho que é um excelente exemplo, né, de uma iniciativa aí que visualmente a flor já transmite, dependendo do humor dela, já transmite bastante coisa, né? Então Super. isso é É bem. muito legal, parabéns. Não, pessoal, eu fico super aberto aqui e disponível para a gente conversar, entender, né, que desafios a gente pode apoiar. Se fizer sentido, vai ser um prazer, né? Uma POC dessa aqui a gente consegue botar no ar em 3 semanas, então é bem tranquilo, a gente validar alguma tese que vocês tenham. Ah, legal. Gente, super obrigado por esse tempo. Nossa, super interessante. Debate, assim, debate bom, tema urgente, né? Eu acho que exatamente isso, né? Eu acho que assim como e um tema muito dinâmico, acho que nos últimos anos, nos últimos 3 anos, a questão do transtorno do espectro autista cresceu o impacto, a gravidade. É um tema difícil, sensível, né? E é um pouco disso, né? É um tema que não, talvez nem estivesse no radar, assim. Então, acho que você vê o quanto que a saúde populacional ela é um tema dinâmico, né? E, ao mesmo tempo, o quanto que as empresas estão valorizando esse acompanhamento, precisa de fato acompanhar, precisa ter uma relação de confiança também, né, Márcia, para trazer temas sensíveis, sistemas de adição. Recentemente eu li o livro Nação Dopamina, quer dizer, a gente tem uma série de temas sensíveis, né, que estão presentes na sociedade, assim. Então, acho que esse é interessante, né? A nossa ideia é fazer, a gente já, na verdade, assim, a gente já
fez alguns encontros de saúde populacional. A ideia é que a gente busque, né, com o apoio de vocês, trazer sempre novos líderes, novas pessoas, pessoas para compartilhar presencialmente, digitalmente, nessa temática. Semana passada a gente fez de saúde mental, de líderes de saúde mental. É claro que a gente sempre está buscando líderes com abertura para discutir inovação, né? Eu acho que isso é fundamental, porque na nossa visão, acho que é quem inova que faz que de fato desenvolve as novas soluções e quem tem abertura e luta para as novas soluções serem contratadas nas suas empresas, né? Então, acho que quanto mais diverso, forte esse grupo, melhor. Convido todos vocês, né, agradeço aos nossos membros que já estão aqui, convido vocês que ainda não são para serem nossos membros, para que de fato a gente faça um movimento cada vez mais forte. Dia 24 de outubro, a gente vai ter um evento chamado Clínica do Amanhã, trazendo muito liderança na Clínica do Amanhã. E aí, se no passado era só clínica mesmo, hoje em dia, cara, é tudo e mais um pouco, na verdade, né? Acho que essa interação não é nem mais médico-paciente, é profissional de saúde, paciente, seja ele presencial, digital. Então, você começa a ver que todas essas conversas têm muito a ver. E tem muito desafio, tá bom? Super obrigado, gente, por esse tempo, por essa conversa. Foi ótimo. Essa conversa a gente vai colocar no nosso canal. Foi uma alegria tê-los conosco. Da mesma Obrigado, gente. Um forma. abraço. Obrigada, Tchau, Fernando. Um abraço, tchau. gente. Obrigado, um Obrigado abraço. Tchau. pelos diferentes sotaques. Melhoras, Natália. Tchau, tchau. Tchau, tchau.